Meu nome é Jamila Ferrari, eu sou delegada de polícia, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Vimos nos últimos dias nas redes sociais duas campanhas para ajudar as vítimas de violência doméstica na pandemia. Uma brasileira do CNJ chamada Sinal Vermelho, para mulheres vítimas pedirem ajuda nas farmácias do país. E outra canadense que ensina um sinal silencioso com as mãos para denunciar violência doméstica. A Polícia Civil de São Paulo disponibiliza às vítimas a delegacia eletrônica para registros de casos de violência doméstica e familiar. Basta acessar o site através de um smartphone, tablet, desktop ou notebook e fazer o BO de forma simples e rápida. Não se cale, denuncie sempre, você não está sozinha. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Baixe o novo app da Guardiã da Notícia e acompanhe a maior rádio digital com jornalismo regional, além de acompanhar todas as notícias do portal aguardiandanoticia.com.br em um aplicativo totalmente novo. A plataforma dá acesso a músicas e informações em áudio e vídeo na palma da sua mão, onde você estiver. Para ouvir no seu carro, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Disponível para plataformas Android e em breve iOS. Rádio Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Bem-vindo à era dos dados. Você tem 1 minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus. A sua comunicação na era dos dados. Guardian Fitness. Guardian Fitness, todos os dias das 5 às 7 horas da manhã, aqui na rádio A Guardiã da Notícia. Aquela música pra você dar aquela corridinha ou aquela pedalada, você encontra aqui. Guardian Fitness, na Guardiã da Notícia. Guardian Fitness. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia, aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE ABC, com a previsão do tempo para o dia 31 de agosto de 2020, dia do nutricionista, importante atividade profissional que programa uma alimentação com qualidade para a saúde das pessoas. Nesta segunda-feira teremos um dia com bastante nebulosidade. A temperatura, por conta da frente fria que se aproximou da região, será com mínima de 16 e máxima de 24 graus. A previsão de chuvas fracas no final da tarde. Amanhã, terça-feira, a temperatura será com mínima de 16 e máxima de 22 graus. O dia será também com bastante nebulosidade e possibilidade de ocorrência de chuvas fracas em pontos isolados na região do Grande ABC. Atenção! Houve alteração dos horários para as atividades profissionais, comerciais e de lazer, que foram mais flexibilizadas, para dar maior tempo de acesso a ela. Mas isso traz a cada dia também uma maior responsabilidade a todos nós. Evite os locais de grande aglomeração de pessoas. A higienização é responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial seus familiares mais idosos. É fundamental que você só saia de casa se for de extrema necessidade. O isolamento social ainda é a nossa vacina, acredite nisso. Portanto, fique em casa, se precisar sair, use máscara, é obrigatório, e a falta acarreta multa. Lave sempre as mãos e também use constantemente álcool em gel. Boa semana! Tempo e temperatura.
CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Música e informação na palma da sua mão. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para a sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. Guardiã da Bola. Olá, aqui é o Vitor Limeira falando e sou o apresentador do Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Para falar de futebol da região, de segunda a sexta-feira das 8 às 9 da noite. Conto com vocês. Guardiã da Bola, porque a bola está no pé da Guardiã. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da notícia. Na palma da sua mão. Agora, Minuto Health Saúde. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Guardiã da Notícia. Hoje, agora, neste momento, estamos no ar, ao vivo, pelo Facebook, via vídeo. Estamos via áudio, via Bluetooth, pelo site www.aguardiandanoticia.com.br. E agora temos também o nosso app. Isso mesmo, você pode baixar via Android ou via iOS. Então baixe já o seu e fique sempre dentro de toda a nossa programação, porque é música e informação na palma da sua mão. Gente, hoje é o dia da nutricionista. É isso? Do nutricionista? A nutricionista aqui está me corrigindo. Pois bem, por coincidência, eu vou entrevistar uma nutricionista, a minha querida parceira, Juliana Bueno. Ela está comigo desde 2017, se eu não me engano. A Juliana é nutricionista formada há mais de 10 anos, atua em algumas clínicas e em academias também, como a Academia Agens Fitness, que é onde eu treino. Então, hoje eu terei o prazer de entrevistá-la, de tirar todas as dúvidas sobre alimentação e ansiedade, que, enfim, é o assunto do momento, não é? Por conta aí de todo esse processo de pandemia que viemos aqui, que estamos passando no fim, né? Acho que tá todo mundo no mesmo movimento. Então eu quero agradecer a sua presença, viu, Julie, por ter aceito o meu convite, tá? Muito bem-vinda à Rádio Guardiã da Notícia. Bom dia, Paulinha. Gostaria de agradecer. Estou muito lisonjeada por estar aqui hoje, a equipe Guardiã da Rádio, pelo convite. Tá? Também gostaria de parabenizar meus colegas nutricionistas pelo nosso dia hoje, que acho uma profissão muito linda, né? Exato. E como você me falou, né? Sou nutricionista formada há 11 anos, formada em 2009 pela Faculdade de Medicina ABC. Tá? Tenho especialização em clínica e esportiva. Atuo, então, em academias, uma clínica e o seu consultório, né? Gosto muito do que faço. Atualmente estou atendendo presencial e online, tá? Devido à pandemia, muita gente ainda está inseguro, né, nessa questão de atendimento presencial. Então, eu faço atendimento presencial e online. Bacana. Tá? Que essa sua especialização em esporte, ela veio de qual momento que você decidiu essa especialização, assim? Porque eu acho que vocês se formam e é comum, né? Você acabar se identificando com um segmento. É isso? Isso. Na verdade, no meu último ano da faculdade, eu fui convidada pela professora, né, da nutrição, porque dava matéria, disciplina de nutrição esportiva, e ela me convidou para fazer um estágio extracurricular com alguns atletas, federação de árbitros. Então, foi aonde eu me encantei pela área de nutrição esportiva
e estou até hoje, né, atuando em academia. Adoro o público, né, que se preocupa com essa questão de rendimento, né, da saúde, porque eles são muito focados com relação à alimentação e o rendimento também. Então, essa parte da nutrição, ela é fundamental para o desempenho do atleta. Ai, bacana. Bom, mas hoje o assunto, né, uma outra oportunidade, eu queria que você voltasse, se você puder, para falar sobre essa parte aí da alimentação versus esporte para os atletas, né? Acho que é bem importante aí ter essa visão. Como hoje nós vamos falar de alimentação e ansiedade. Olha, curiosidade minha, porque não tem quem não esteja ansioso hoje em dia, e nem só por conta da pandemia, né? As pessoas, acho que estamos num mundo muito ansioso mesmo, né? Queremos tudo para ontem ou para agora, e a alimentação também entra nisso, né? O que você pode falar sobre esse contexto de alimentação e ansiedade? Eu tenho várias perguntas para te fazer, na verdade, porque ontem eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e tem algumas perguntas pontuais. Talvez, pessoal, eu não consiga fazer todas, mas eu vou procurar fazer a maioria. Só para a gente entrar no assunto, Ju, o que você poderia me falar sobre alimentação e ansiedade? Bom, Paulinha, na verdade, a ansiedade, ela consiste, né, nos sintomas que geram medo, né, inquietação, né, nervosismo, e a pessoa acaba procurando os alimentos como uma forma de ter o conforto e o prazer para gerar essa sensação de bem-estar ou até amenizar essa sensação de ansiedade, né? Então, os alimentos, a nutrição ela é muito importante para ajudar a diminuir os sintomas de ansiedade. Inclusive, a pessoa que tem baixa serotonina, ela é mais ansiosa. E existe, através da alimentação, alguns alimentos que ajudam a melhorar essa produção de serotonina e diminuir nossos sintomas de ansiedade. E agora, nesse momento de pandemia, eu achei muito interessante o tema, porque a maior queixa, assim, 70%, 80% dos meus pacientes no consultório, foi com relação a essa questão da ansiedade, de comer demais, né, de procurar a comida para melhorar essa questão do medo, dessa incerteza que estamos vivendo agora, nesse momento, né? Que as pessoas algumas já são ansiosas, né? Mas esse momento acabou levando as pessoas a mais ansiedade do que o comum. E isso é importante a gente ver se é a sua alimentação ou se ela precisa de busca de um outro profissional. Sim. Né? Eu tenho perguntas que eu mesma gostaria de fazer, mas eu vou dar prioridade para as pessoas. E eu tô vendo uma pergunta aqui da Júlia. Ela tá perguntando, querer comer doce todo o tempo é sinal de ansiedade? Pode ser também, né? Porque é justamente como eu falei agora. Quando a pessoa ela come um doce, não só um doce, mas um alimento rico em carboidrato, ele vai produzir momentaneamente essa sensação de bem-estar, de conforto, né? Então, às vezes pode ser gerado pela ansiedade, precisa analisar também, ou até pelos sintomas assim, a pessoa está em períodos de TPM. Então, isso é muito comum com relação a esse período as mulheres procurarem o doce como uma forma de amenizar os sintomas da TPM. Sim, né? Faz todo sentido, né? Sim. Nós mulheres sabemos que na TPM vai um docinho a mais, né, Ju? Ô, Ju, tem mais outra pergunta aqui. Ai, tá bem pequenininho, vamos lá. Comer durante a crise... Tem gente que na crise de ansiedade, a pergunta é assim, tô resumindo aqui. Tem gente que na crise da ansiedade para de comer. É o contrário. Acontece? Sim, pode acontecer sim. Na verdade, a pessoa que tem ansiedade, nem todas descontam na comida. Tem algumas pessoas que não comem, né? Tem algumas pessoas que têm insônia. Tem pessoas que têm problemas intestinais, então ela tem diarreia, né? Então, nem todo mundo se manifesta através da alimentação, mas é muito comum, tá? Inclusive, tem que a gente prestar atenção se esses sintomas de ansiedade não pode estar relacionado a sintomas depressivos, porque aí a pessoa começa a perder muito peso e começa a ter essa falta de apetite também, tá? E como que você, né, vou falar você, no geral, os profissionais da nutrição, mas como que você lida com essa pessoa que, por conta da ansiedade, está perdendo peso? Vocês entram com uma alimentação focada para ela ganhar peso? Não sei se é assim, minha dúvida.
ou suplemento? Como que vocês trabalham essa parte? Então, primeiramente, procuro durante o atendimento fazer um questionário. Tá. Então, eu pergunto para a pessoa sobre a questão da rotina, da alimentação. Eu acho que é muito importante a gente entender a causa. Tá. Por que essa pessoa não está se alimentando? Qual o motivo? E procurar ajudá-la, porque o nutricionista ele também tem que saber ouvir, né? Então, a gente vai procurando as maneiras de fazer com que ela comece a se alimentar melhor, perguntando o que ela gosta, o que está trazendo, o que traz bem-estar para ela. E essas mudanças com relação à alimentação, ela é gradativa, né? Então, a suplementação, ela também seria um complemento para ajudar essa pessoa que está perdendo peso, mas como eu falei, a questão do profissional também vai me ajudar muito, porque às vezes não é só a nutrição que vai ajudar o paciente que está com essa falta de apetite e está perdendo peso. Às vezes ela precisa de uma medicação também para ajudá-la. Sim. Tá? Olha, a Gabriela tá perguntando, essa eu gostei também dessa pergunta muito boa. Quais alimentos liberam o hormônio da felicidade? Muito boa essa pergunta, gostei. Né? Então, como eu falei, Paulinha, com relação aos alimentos, né, que trazem essa sensação de bem-estar, são os alimentos que a gente fala são ricos em triptofano. Como? Triptofano. Nossa. Na verdade, o triptofano é um aminoácido, tá? Que vai produzir serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, que traz essa sensação de prazer, né? E eles estão presentes em alguns alimentos. Então, cereais integrais, peixes, leites e derivados desnatados, a banana, o abacate e o famoso chocolate, tá? Só que quando eu falo 80%. chocolate, não é o chocolate cheio de açúcar, é o chocolate com mínimo 70% de cacau. Tá. Atenção, viu, pessoal? 70%. E uma dica também que eu costumo orientar bastante, né? Se a pessoa é muito ansiosa, então o que é muito comum? A pessoa toma muita cafeína, bebidas à base de cafeína, bebida alcoólica. Então, eu falo, já tem que tentar excluir isso da sua rotina e introduzir os chás mais calmantes. Então, chá de melissa, chá de camomila, chá de erva cidreira. Isso já vai ajudar bastante a diminuir esses sintomas de ansiedade durante os períodos que dá aquele ataque por comer doce. Tá. Mas é difícil, hein, né? Tomar um chá no lugar do doce. Não é? Ou a gente pode estar combinando, né? O chá, ação calmante, e o alimento rico em triptofano, como o cacau, um pedacinho, não é uma barra de chocolate, sim, 2 quadradinhos de chocolate, 70%, para dar aquela sensação de bem-estar. Acontece que as pessoas, quando estão nesse momento de ansiedade, ela não procura por cenoura, por alface, alimentos saudáveis. Ela procura um doce, um pão, pizza, alimentos que não são saudáveis, alimentos muito refinados, industrializados e processados. E isso sim que acaba gerando também essa angústia, porque a pessoa acaba tornando um ciclo vicioso. Sim. Ela come, ela se sente culpada e aquilo acaba virando um ciclo. Aí ela vai comer para aliviar a sensação de culpa e aí depois vem a culpa por ter comido o que não devia e isso vai gerando um ciclo. Inclusive, essa questão da ansiedade é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque a pessoa com ansiedade, ela pode se tornar uma pessoa compulsiva, ela pode gerar um transtorno de compulsão alimentar. Se ela começa, toda vez que ela tem essa vontade de comer alguma coisa para aliviar essa tensão e isso virar uma rotina, ela pode estar gerando uma compulsão alimentar. Porque a pessoa que ela tem compulsão, ela não tem fome. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Que tipo de fome estamos sentindo naquele momento? É uma fome física, que é aquela fome que a gente tem necessidade de comer algum alimento, a gente já começa a sentir alguns sintomas de mal-estar, fraqueza, dor de cabeça, ou é aquela fome emocional, com vontade ou desejo por algo específico que não é saudável. Então, existem algumas maneiras que a gente pode tentar diferenciar e ver o que a gente pode fazer em determinadas situações. E outra dica que eu dou no consultório, eu falo assim, não tenha no armário tudo aquilo que você sabe que você não vai conseguir se controlar. Então, encher de bolacha, salgadinho. Nesse momento, é muito difícil a pessoa ter aquele controle. Então, evitar ter em casa, nos armários, na despensa. Procurar já deixar algumas frutas picadas na geladeira. Ter sementes, castanhas para esse período. Porque a pessoa ansiosa, não sei você, mas a pessoa ansiosa ela tem vontade de mastigar. Então, eu falo, vamos procurar alimentos crocantes.
Coquinho, aqueles cocos, você pode deixar fatiadinhos, né, que você compra. Comer. Um punhadinho pequenininho, não é uma porção grande de castanhas, a fruta, aveia, banana com aveia. Então, coisas que vão também produzir essa questão de saciedade. Se a gente incluir as fibras junto, né? Então, isso também vai deixar a pessoa mais saciada por mais tempo. E isso vai evitar com que ela toda hora fique querendo procurar comida. Ô Ju, agora falando o oposto do doce, essa pergunta é minha, tá? Exclusivamente minha, que eu tenho certeza que tem pessoas que vão se identificar comigo. Eu, ao contrário do doce, eu quando estou ansiosa, eu procuro salgado. Vai te fazer mal tanto quanto doce, não é? Sim. Porque se você vai consumir muito sal, além da retenção líquida, vai te dar vai te trazer outras coisas também, não é? Sim, porque a pessoa, quando ela tá ansiosa, nem todo mundo vai pelo doce. Tem gente que vai pelo pão. Então, uma queixa muito comum no consultório, a pessoa fala assim, quando eu tô ansiosa, eu fico comendo pão, eu belisco um salgadinho, então nem sempre é doce. O que acontece? Esses alimentos, eles são ricos em açúcar e alto índice glicêmico. Então, a pessoa ela vai fazer o consumo desse alimento, ela vai absorver muito rápido essa glicose, vai gerar uma hipoglicemia e vai dar mais vontade de comer ainda. Então, vai gerar mais compulsão ainda. Tá. Então, uma estratégia que eu orientaria nesse momento é entrar com alguns alimentos de baixo índice glicêmico. Então, entrar com pão integral, com sementes, com as fibras, para ajudar a ter esse controle e não gerar toda hora esse momento de compulsão. Então, quando o paciente fala para mim que é muito ansioso, eu procuro orientar uma alimentação com baixo índice glicêmico, não deixar esse paciente muitas horas sem se alimentar, porque no momento que ele está com fome, se ele estiver muito tempo sem se alimentar, ele vai procurar alimentos que não são saudáveis, né? Então, eu sempre oriento isso. A questão da água também, que eu falo que é muito importante, porque às vezes a gente sente aquela sensação de fome, mas não é fome, é sede. Né? Então, eu falo, procura prestar atenção nos sinais do seu corpo. Você bebeu água hoje? Né? É uma coisa muito importante também para ajudar a pessoa que está sentindo muita ansiedade ou acha que tem os sintomas de ansiedade. Então, Ô Ju, a água, ela também, eu sei que tem um número, né? Varia do peso também, da altura que deve, mas tem o que é se falado sempre, no mínimo 2 litros, né? Sim. É isso, tô certa? Isso ajuda todo mundo, não é? Não só na ansiedade, mas tem os seus benefícios, não é? Sim. Então, eu costumo falar que essa questão dos 2 litros de água é uma coisa bem generalizada, né? A gente tem uma recomendação que é de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Essa seria a sua recomendação de água diária, tá? A água, ela traz vários benefícios, a não ser questão da hidratação. Eu falo até que a questão do emagrecimento ou até o objetivo de hipertrofia, a gente precisa estar bem hidratado. Tá. Né? Pele, cabelo, né? As mulheres são preocupadas com essa questão de retenção, celulite, eu falo, a hidratação ela é muito importante também. Tá? Então, a água ela é fundamental aí estar presente no dia a dia. E tem pessoas que me relatam lá na clínica também que tem muita dificuldade com relação ao consumo de água. Então, o que eu geralmente costumo dar de dicas, né? Colocar uma aromatização nessa água, colocar umas folhinhas de hortelã, canela, gengibre, né? A gente chama de água aromatizada. Incluir os chás, que vão ajudar também na hidratação, né? E tentar manter esse consumo que ela deveria ingerir no dia a dia, né? E lógico, não junto com as principais refeições, né? Durante o dia todo. Tá. Ô Ju, eu gostei muito dessa dica aí da água saborizada, aromatizada. Água saborizada. Então, né? Tem gente que usa, né? Esses 2 termos. Tá certo esses 2 termos ou não? Sim, tá? Sim. Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de tomar água. Muita. Então, normalmente, quando eu faço ela com um gostinho, vai mais fácil, mas não é todo dia que eu faço. E realmente, meu marido, por exemplo, toma acho que 3 litros de água. Eu morro de inveja dele. E como é difícil, porque o meu processo com a água é assim, eu ponho a água que trava na garganta, parece, e quando eu sinto muita sede,
Eu já ouvi falar que quando você sente muita sede é porque o seu nível de hidratação já tá lá em cima, não é? Na verdade, você já está desidratado. Desidratada, é isso. Então, a gente não pode sentir a sede. Sede. Na verdade, você não pode esperar, é isso? A gente não pode esperar, a gente tem que tomar sem sede, como aquilo que eu falei também, né? Uhum. Às vezes a gente nem está com fome, a gente está com sede. Então, a gente fica um pouco confusa. Se você tá no período da tarde, que você acabou de se alimentar e tá procurando alguma coisa, tenta tomar um copo de água. Às vezes aquela sensação que ela tá não é fome, é sede também que o corpo tá pedindo. É mesmo? Olha que legal. Gente, então, vamos, né? Tem que fazer o teste aí, né? Achei legal essa dica, fazer o teste, tomar água. Então vê se eu entendi. Deu vontade de comer um docinho, eu tomo água antes pra ver se sacia aquilo? Também. Pode ser? Também, pode ser. A água, o chá. O chá. Né? Então, procurar... E também as pessoas ansiosas, né? Procurar não usar só o alimento como um refúgio, né? Então, hoje em dia, a gente tem tantas coisas que podem trazer o bem-estar, não só do alimento, por exemplo, atividade física. Vai também te causar um bem-estar, produzir serotonina, né? Sim. Então, ouvir uma música... ler um livro, fazer meditação, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm procurado bastante agora nessa pandemia, né? Acupuntura, eu acho bem legal, né? Para ajudar a melhorar a questão da ansiedade. Os florais, né? Você pode falar dos florais e dos óleos. Né? Gente, inclusive um dia eu preciso fazer um programa só para falar de floral e outro só para falar de óleos, que a Ju até acabou me falando isso. É importante eu fazer isso, mas eu prometo que eu vou pôr numa pauta esses 2 itens para falar, tá? E continuando aí, então, a acupuntura, o floral, os óleos ajudam muito, né? Uma massagem também, né? Tá. Então, se a gente procurar incluir tudo isso, lógico, um estilo de vida saudável, tudo isso vai ajudar na questão dos sintomas, não que vai ajudar para todos, mas vai ajudar bastante a amenizar esses sintomas de ansiedade. Ô, Ju, veio uma outra pergunta aqui, porque hoje as crianças também estão sofrendo muito, né, com ansiedade. Sim. Já tem, né, as crianças que já são hiperativas. Isso. Sim. E por conta da pandemia, muitas mamães relatam, e veio uma pergunta aqui. Os alimentos para essas crianças são diferentes para um adulto? Não, na verdade, é aquilo que eu falei. Então, a questão de usar... As crianças, elas têm muito hábito de comer muita coisa açucarada, né? Biscoitos, balas. E isso deixa a criança mais agitada. Então, se a gente fala assim, não come muito doce, não dá muito doce para a criança, porque vai deixar ela mais agitada. Né? O açúcar, né? E uma coisa que eu tenho orientado bastante, não só os pais, né, mas a família no contexto geral, porque muita gente tem trabalhado em home office em casa, então não tá tendo mais rotina. Então, do mesmo jeito que pra gente é importante ter rotina, para as crianças também. Sim. Então, ter a rotina em casa para acordar, para dormir, para se alimentar, né? Não oferecer toda hora só esses alimentos processados, industrializados. Tem que oferecer uma fruta para a criança, porque é normal ela sentir ansiedade e querer descontar também na comida, não só nós, mas como as crianças também. Sim. Colocar alguma atividade que dá para fazer em casa, brincar com o seu filho, né? Então, isso são algumas coisas que vão ajudar. Tá? Porque eu fico pensando, que para quem tá me ouvindo, a gente vai entender o que eu tô falando. Imagina uma casa, né, com né, o casal, 2 filhos, você ter que manter, né, o home office dos 2, cuidado com as crianças, a aula das crianças, e tentar ainda manter essa alimentação. Não é fácil, mas é possível, né, Ju? Por isso que eu falo que é uma coisa que a gente tem que tentar trabalhar no global, na família, todos em casa. Então, esse momento que a gente está tendo um pouquinho mais de tempo em casa, por que não trazer seu filho para cozinhar com você coisas saudáveis, fazer uma salada, até fazer um bolo, né? Eu vi muita gente aí postando, né, agora na pandemia, fazendo pão, bolo. Então, dá pra gente associar os prazeres também a coisas saudáveis. Usar talvez uma farinha integral, uma aveia, trocar o tipo de açúcar que usa nesse bolo. Então, dá pra gente tentar mudar essa alimentação para a família no contexto geral, não só para a criança. E todos acabam se beneficiando. Inclusive, a questão desses hábitos de incluir frutas, verduras, legumes, que eu enfatizo bastante para os pais. Né? A criança, para ela ter o hábito de consumir esses alimentos, os pais têm que ser reflexo em casa.
Então, tem que ter todos os dias em casa na mesa. Uma fruta. Tem que estar à vista também. Na mesa, oferecer, não esperar a sua criança pedir, né? Então, é uma maneira também de estar ajudando os pais nesse momento aí, que estão aí precisando de ajuda com relação à alimentação dos filhos, né? Para a criança também, você tem que ficar oferecendo água? Tem uma quantidade para a criança? Tem também. É uma quantidade menor, tá? Agora eu não vou me recordar, porque minha área não é muito infantil, mas tem uma tabela de classificação para várias faixas etárias, tá? Para criança, principalmente porque a criança não tem esse hábito de ficar pedindo água. Ela pede suco, ela pede coisas doces, né? Então, é sempre importante a gente dar uma garrafinha ou ficar falando, filho, quer água? Porque senão ele vai procurar outras formas de saciar essa sede. Tá? Através de refrigerantes, sucos artificiais, né? Então, é importante a gente também, com a criança, ter esse hábito de ficar introduzindo a água e oferecer. Ô, Ju, você não precisa, lógico, né, falar amplamente sobre as frutas, mas tem frutas que elas, para quem sofre de diabetes, por exemplo, ela aumenta, não é assim? Elas são muito doces. Tem essa diferença, não tem? Tem algumas frutas que elas têm um alto índice glicêmico. Isso, né? essa palavra que eu queria falar. Índice glicêmico, a velocidade que aquele açúcar é absorvido na corrente sanguínea, tá? Mas eu costumo falar que nem sempre a gente também tem que ficar nessa neura de só consumir alimentos baixos em índice glicêmico. Existem algumas estratégias que a gente até faz no consultório, por exemplo, a banana. Ela tem uma alta concentração de açúcar, mas eu acho que ela é adorada por todo mundo. Nossa! Né? Então, eu sempre oriento, coloca uma fibra, faz uma banana com aveia, bate essa fruta com iogurte. Então, há maneiras de você retardar essa absorção desse açúcar na corrente sanguínea sem precisar também excluir totalmente da sua rotina. Mas existem, sim, alguns alimentos que têm menos concentração desse açúcar. Então, a maçã, as frutas vermelhas, morango, kiwi, maracujá, limão, né? As que têm mais carboidrato, né? Pensando no diabético, seria uva, manga, melancia, banana. Então pensando nos diabéticos, essas deveriam ser menos consumidas. Ou combinadas, né? Aí, se procurar um profissional da área, né? A gente, no consultório, a gente coloca algumas estratégias para poder inserir na alimentação de uma maneira que não vá ter tanta influência com relação à questão do aumento da glicemia. Ô, Ju, eu tô aqui, outra curiosidade. Eu vejo que se fala muito do couve-flor, justamente para a ansiedade também no suco detox. É verdade isso? É coisa de internet? Couve-flor não, couve-manteiga. Que ele é feito muito em sucos detox, né? E que tem nas mídias, né? Um exemplo. É verdade isso ou não? É fake? Sei lá. Na verdade, a couve, eu acho que ela tem vários benefícios, não só com relação à questão da ansiedade, mas ela também promove saciedade por ser um alimento rico em fibra. Né? Então, quando eu falo para a pessoa consumir um suco verde, um suco detox, né, que é muito falado, eu falo, não coe esse suco, porque você coando o suco, toda aquela fibra presente da couve ou até dos outros alimentos que você colocou lá, eles já são totalmente eliminados durante o processo de coar. É mesmo? Eu coava o meu. Então bater bem e tomar com todo aquele bagaço, que é toda a fibra. Olha, que né? bacana. Mas um alimento que é conhecido, um vegetal que é conhecido como ação calmante é o alface. O alface? Mas qualquer folha de alface? Qualquer alface. É? Olha, que legal. Inclusive, eu vejo, tem algumas pessoas que, para trabalhar essa questão de processo de emagrecimento, tiram, né, excluem alguns alimentos, e o alface ele é fundamental, porque se a pessoa ansiosa comer alguns alimentos calmantes, isso também vai trazer benefício. Nossa, que bacana. E aí, realmente, o agrião também entra, a rúcula, todas essas folhas? Na verdade, eu acho que a gente tem que ter uma combinação de vários alimentos verdes, coloridos, né, na nossa alimentação, uma variedade. Então, às vezes, a gente, quando vai fazer uma investigação da alimentação, a pessoa só fica lá, alface e tomate. Então, eu falo, vamos procurar variar, né? Cada semana você vai à feira, compra alimentos diferentes, para a gente sempre estar incluindo alimentos com diversas propriedades nutricionais também na nossa alimentação. Isso que eu ia te perguntar. É legal. Ter essa variedade. Tá? Ô, Ju, e assim, para facilitar também um pouco, porque às vezes a gente acaba achando algumas coisas mais complicadas. E às vezes os alimentos da época, eles
também são mais fáceis de ser consumidos, porque quando é da época eles são mais saborosos, né? Mais docinhos. Também é importante consumir eles? Ou não tem? Sim, eu sei que não interfere em nada. Mas eu vejo, por exemplo, tá acabando a época da mexerica. E ela, quando tá na época, ela é bem mais saborosa do que fora de época. Sim. Dá para aproveitar esse gancho, não? Sim, sim. Inclusive, até questão de preço, né? Quando a gente fala frutas da época, elas costumam ser mais acessíveis com relação ao custo, né? Do que as que estão fora de época. Tem isso, verdade. Tem isso também. Então, quando eu vou pensar em colocar, né, os alimentos no cardápio, quando eu pegar frutas, vegetais, né? A gente sempre procura inserir os alimentos da época. Agora, por exemplo, jabuticaba, né? Então, inserir esses alimentos da época vai ajudar também bastante nessa questão da programação do planejamento alimentar. Eu adoro jabuticaba. Nossa, muito gostoso. É lógico, né, Paulinha, que tudo com moderação. Não é comer uma bacia de jabuticaba, não né? pode? Não pode. Tudo em excesso a gente não pode, né? Que pena. Porque a jabuticaba é uma frutinha que você começa a comer e não quer parar mais. Inclusive, semana passada eu atendi uma paciente que ela comprou jabuticaba, ela comeu uma bacia de jabuticaba e ela é diabética. Quando ela foi medir a glicemia dela, estava super alta e ela achando que podia comer à vontade, porque era fruta, né? E aí, quando ela foi ver a glicemia, ela falou, nossa, mas o que eu comi? Aí ela tinha acabado de comer uma bacia de jabuticaba. Ela tinha esquecido. Eu falei, tem que tomar cuidado. Não é que um alimento em si é vilão, mas a quantidade que se consome daquele alimento, né? Não, é isso, né? Tudo você tem que ter equilíbrio, senão vai fazer mal. Tudo. Poxa vida. Gente, quando a gente para pra pensar assim, você falando parece tudo fácil. Não. Mas eu vejo assim, falando por experiência, você tem que aplicar no seu dia a dia. Que daí uma hora vai dar certo, não é? Insistir. Tentar trazer aquilo como um hábito. É o que eu costumo falar para o paciente. Você não vai no planejamento alimentar fazer 100%. Então, vai dando 1% do seu melhor todos os dias, que um dia você vai chegar lá. Sabe que uma das coisas que mais atrapalham no processo, né, de tratamento nutricional é a pessoa querer se cobrar muito, querer fazer tudo certo em tudo. E ela vai ter as falhas. Todos nós temos falhas. Tem alguns momentos que a gente também sai daquela alimentação saudável também para ter o social. Sim. Festas, né? Então, a questão da nutrição, ela vai te ajudar também como você trabalhar em momentos sociais, como trabalhar no seu dia a dia, rotina. Então, quando a gente fala em alimentação, é uma coisa muito ampla também, né? É muito, não é? É aprender, porque a dieta, né? Acho que até teve uma outra profissional falar que eu também não gosto dessa palavra, porque dieta lembra algo de punição. Pesado. Restritivo. É a mesma coisa com o diabético. Você não pode comer isso. Parece que induz ele a querer comer aquilo que ele não pode, porque é proibido. Então, eu costumo falar um plano alimentar individualizado. Que é isso que na verdade, é assim que funciona o meu trabalho. Eu trabalho com uma dieta individualizada. Então, eu falo assim, eu vou investigar o que você gosta. Até pensando na ansiedade, eu tenho aqueles pacientes que não gostam de nenhum desses alimentos que eu falei. E aí? Né? Então, o que eu falo? Vamos colocar uma estratégia assim que pode ajudar a amenizar do que você comer um doce, por exemplo, no período da tarde, que você não está com o estômago vazio e aquilo vai piorar a sua compulsão. Então, vamos fazer o seguinte, deixa para comer esse docinho após uma refeição principal, porque aí você já tem a digestão de fibras, da proteína, de outros alimentos, então não vai absorver só aquele doce que você acabou de consumir. Então um pós-almoço? Um pós-almoço, tá? Então, ou até após a janta, embora assim, no período noturno a gente tem que evitar esses alimentos que estimulam mais, né? Tá. Mas após a refeição do almoço, eu falo que é o momento ideal para você incluir esse docinho que você sente falta no dia a dia. Porque às vezes a pessoa nem sempre é ansiosa, às vezes a pessoa necessita de um doce. Eu tenho muito essa queixa, assim, ou a pessoa fala, Nutri, mas eu não posso comer aquele docinho, eu tenho muita vontade de comer doce após o almoço. Então, às vezes, a melhor estratégia é a gente falar, então deixa para comer após o almoço, vamos tentar diminuir as quantidades, depois a gente vai trocando, né, a gente vai incluindo um chocolate meio amargo, a gente vai tentando melhorar a qualidade. O que não pode é virar um vício, uma rotina, tá? Porque aí o açúcar também, ele acaba induzindo o vício de querer sempre estar comendo.
Ô, Ju, eu tô aqui pensando, óbvio que se você voltou a atender, tudo, você tá vendo evolução nesse processo de alimentação que você tá fazendo com seus pacientes nesse momento de tanta ansiedade? Por exemplo, evolução quero dizer assim, você fez aí uma orientação, você acha que as pessoas estão tendo mais dificuldade de seguir do que antes? O que você tem para me dizer? Bom, na verdade, atrapalhou bastante, né, essa questão da pandemia. Muitas pessoas ainda estão bem desmotivadas, estão com essa dificuldade com relação à rotina, porque teve que se reinventar em vários aspectos com relação ao trabalho, família, filhos, né? Algumas pessoas têm melhorado realmente. É lógico que há 3, 4 meses atrás, quando iniciou todo esse processo de pandemia, as pessoas realmente... pararam de seguir dieta, até quem estava fazendo acompanhamento comigo, realmente pararam com tudo. E agora com a volta das academias, também acho que é uma coisa que ajudou bastante, porque a pessoa voltou a se exercitar, elas estão mais preocupadas porque ganharam peso, ficaram mais... Hoje a gente vê também matérias falando sobre obesidade, né? E a questão do Covid com as pessoas obesas, então as pessoas estão mais preocupadas com relação à alimentação. A alimentação durante a pandemia também é importante. Então, depois desse momento que passou esses 3, 4 meses, a procura pela nutrição se tornou algo fundamental. Eu tenho visto as pessoas muito preocupadas com relação à alimentação. E tem tentado melhorar. Sim. É lógico que agora eu estou tendo que adaptar algumas coisas na rotina dessas pessoas, porque não são como antes, né? Tá. Ô, Ju, vê se eu entendi. Você, então, trabalha de uma forma que seja leve aquilo para aquela pessoa? Porque quando se torna pesado, a pessoa pode até fazer por um tempo, mas não vai virar um hábito, não é? Porque o papel, né, que eu tô vendo que você exerce, que a outra nutricionista também, a Fernanda Bertassoli, exerce, essa conscientização, né, de você seguir, tentar levar para sua vida, não só por um momento. Não só por um momento, é o que eu costumo falar, né? Eu não sou da linha extremista e radicalista, né? Então, a pessoa vem e me pergunta sobre algumas dietas da moda. Jejum intermitente, dieta low carb, dieta cetogênica. Eu falo, depende pra quê, por quê, qual o objetivo. Às vezes essa dieta, por exemplo, eu mesma já tentei fazer jejum intermitente, eu não consegui. Então, não é pra todo mundo. Não é porque uma pessoa emagreceu fazendo essa dieta que vai resolver pra ela. Às vezes ela nem pode, porque tem algumas contraindicações. Então, o que eu costumo falar, procura um profissional da área para te orientar, não sai fazendo sozinho. Então, até tem um paciente que começou a fazer essa dieta cetogênica, que é uma dieta até perigosa. O que é essa dieta? Nunca ouvi falar. A dieta cetogênica ela é baseada em gordura. Então, a pessoa praticamente não ingere carboidratos, no máximo 30 gramas de carboidrato no dia. Então, ela é bem radical. Então, se você pegar uma pessoa que estava consumindo bastante carboidrato e do outro dia, do nada, tipo, fazer uma restrição... Tem que tomar cuidado para lá na frente essa pessoa não voltar a ter compulsão após o processo dessa dieta. Além de ser uma dieta muito restritiva. Então, o que eu falo? A pessoa com coisas restritivas, ela não vai aderir. Só por um tempo, né? Só por um tempo. Porque quem já tentou fazer essa dieta sabe o que eu tô falando. É uma dieta que não dá pra gente trabalhar no social do dia a dia, né? Ela exclui vários alimentos, né? Então, a gente não vai conseguir manter ela por muito tempo. A gente até tem um resultado, mas por um período curto. Por isso que eu falo assim, processo de emagrecimento ou até mudança de hábitos alimentares, você sabe muito bem que a gente trabalhou isso, né? Isso é uma coisa gradativa, leva-se tempo. E as pessoas vêm no consultório querendo algo imediatista. Sim. Eu falo, você não engordou do dia para noite, você não há 20 anos você tem essa alimentação. Então, a gente vai tentando fazer algumas maneiras com que ela vá mudando alguns hábitos, mas nada assim, de uma hora para outra. A gente vai fazendo essa mudança gradativa. Às vezes eu peço para aquela pessoa um diário alimentar, para ela anotar e a gente ir conversando sobre os hábitos dela. Até pensando nessa questão da ansiedade, Paulinha, tem um questionário que a gente trabalha a questão no nível de fome, que eu peço para a pessoa colocar ali o que ela comeu, o nível de fome dela, como ela estava no momento, de saciedade e qual o sentimento que ela tinha durante aquele momento. Pra gente realmente ver se todos aqueles períodos ela realmente estava com fome, se ela comeu porque estava triste, se ela estava angustiada, né? Então isso é uma ferramenta que a gente costuma também trabalhar no dia a dia no consultório. É lógico que é uma coisa bem individualizada. A gente, às vezes, numa consulta só, a gente nem percebe esses hábitos que a pessoa tem. E às vezes... E eu não sei, né, tô pensando aqui, Ju,
deve ter paciente que no primeiro momento ainda nem omite algumas informações por ainda não ter alguma vergonha, talvez. Ou até o vínculo com aquele profissional, né? E também tem que tomar muito cuidado quando a gente vai também fazer mudanças muito radicais. Por exemplo, uma pessoa que toma muito café durante o dia, que ela é ansiosa, e a gente fala para reduzir aquele consumo de café. Então, a gente tem que tirar, na verdade, né? Sim. O ideal seria tirar. Mas a gente não pode fazer essa mudança de uma hora para outra, porque a pessoa vai começar a ter sinais de dor de cabeça, irritabilidade, e isso pode afetar também na rotina diária dela. Sim. Então, a gente tem que ir buscando alternativas para reduzir esse consumo, né? Mas não tirar de uma vez. Sim. Porque isso pode também atrapalhar muito aí a questão dos hábitos da pessoa no dia a dia, pela questão dela ficar mais irritada, mais nervosa. E muitas vezes, talvez ela nem vai associar isso à mudança, não é? Não. Passa despercebido. Ô, Ju, tem uma pergunta aqui da Ibanir. Durante a semana, ela até consegue se controlar. Acho que ela deve estar querendo falar de doce, mas no final de semana não consigo me controlar. Final de semana liberado? Não, né? Não. Porque é o que eu costumo falar, né? Se você se liberar no final de semana, tudo aquilo que você se abdicou durante a semana, comeu certinho, fez atividade física, em 3 dias, 2 dias, porque na verdade, né, quando a gente vai pegar ali, fazer um questionário, e como que é a sua alimentação no final de semana? É uma coisa que eu costumo perguntar muito, né? Na sexta-feira eu já não faço comida, no sábado eu já acordo tarde, já como no restaurante, à noite eu peço alguma coisa, domingo eu vou comer na casa de alguém, à noite pede mais um lanche, ou seja, 3 dias comendo só o que não deve o dia inteiro. Ô, Ju, e tem gente que nesses 3 dias ganha o que perdeu em uma semana, não é? Lógico que nem tudo está associado à gordura, sim, né? Então a pessoa vem segunda-feira na consulta, o pior dia para se pesar é segunda-feira, né? E aumentou 3 quilos. Então eu falo, lógico, ganhou um pouquinho de peso, mas também tem um pouquinho de acúmulo de retenção, gerada por esses alimentos que são cheios de sódio. Tá. Né? E no final de semana, né, isso até serve pra mim, a gente não toma muita água. Por mais que a gente se policie, a gente tá fora da nossa rotina no final de semana. E a gente estando em casa, a gente não tem aquele hábito de toda hora ficar tomando água. Então eu falo, no final de semana, procura se policiar também na água, no consumo de água. Tá? E fazer no final de semana uma refeição livre, não o dia todo, né? Eu acho que a gente tem que ter uma alimentação saudável, mas também prezar por aquilo que gosta, né? Quem não gosta no final de semana comer um japonês, é lógico que assim, você não precisa comer em excesso, é o que eu falo pro paciente. Você não precisa comer até passar mal para se satisfazer ou ter o prazer de comer aquele alimento. Até incluo, por exemplo, tem gente que gosta de comer pizza no final de semana. Então vamos fazer assim, vamos manter o dia inteiro comendo certinho e à noite, em quantidades reduzidas, se você comia 4, vamos comer 2 pedaços de pizza, para quem incluir um doce. Né? Então a gente vai tendo algumas estratégias que a gente vai conversando em consulta, que a pessoa pode trabalhar, né, os gostos, né, e mantendo um planejamento alimentar ali, tendo os resultados que ela busca quando está fazendo aquele tratamento. Ô Ju, tem outra pergunta aqui, ó. Comer sopa na janta é bom para emagrecer? Sopa de legumes, a pessoa tá falando. Depende. Né, que eu costumo falar, às vezes o paciente faz uma sopa cheia de carboidrato, coloca um pão, né, ou coloca queijos, então essa sopa acabou sendo mais calórica do que ela comer um prato de comida, né? E às vezes a questão da sopa não traz aquela saciedade por ser só caldo, então eu falo assim, vai fazer uma sopa? Deixa os pedaços, coloca um grão, põe uma proteína, né? Coloca um tipo de fonte de carboidrato, ou a batata doce, ou macarrão integral, por que não, né? O problema é as combinações que vai fazer nessa sopa. Vai te deixar ela saciada, né? Porque acho que uma refeição à noite também vai trazer o emagrecimento, não a sopa só em si, como estratégia, né? E também, né, falar de emagrecimento já é uma coisa muito individualizada, não é? Porque tudo depende... Porque não é a sopa em si só, né? É do que ela come o dia inteiro, né? Então é uma coisa muito... Ali numa refeição, a gente tem que ver o contexto geral. Agora, que ela come o dia todo, né? Ô Ju, agora aproveitando essa pergunta que é do Eduardo sobre a sopa ajuda na ansiedade ou não? Nada a ver, né? Pergunta aleatória minha. Se a gente combinar alguns alimentos, né, que eu falei, por exemplo, alguns grãos integrais,
o feijão, alguma fibra, né? Vai ajudar também, tá? Mas para uma pessoa que é muito ansiosa, eu não colocaria para ela coisas líquidas. Eu colocaria algo que ela mastigasse. Tá. Eu tive até um paciente que eu coloquei num período da noite, que ela tinha muita ansiedade à noite, e ensinei ela a fazer uma pipoca sem óleo, mas foi uma quantidade pequena. E um pouquinho daquilo lá, só o fato dela ter mastigado, já melhorou muito a ansiedade dela. Ai, fala sobre a pipoca. Então tem que ser quantidade pouca, não a... Lógico, tudo vai depender do planejamento, porque até quando eu coloco um doce pro paciente, né, na alimentação, eu incluo na dieta. Então, às vezes, você pode até ver lá um chocolate, um pedacinho de bolo. Então, tudo isso tem que estar planejado dentro do planejamento alimentar dessa pessoa. Mas a pipoca, ela é um alimento muito bom, né? Mas se não consumido em grandes quantidades, né? Não feito com manteiga, ou agora, né, todo mundo colocando leitinho, né? Um monte de combinações. Aí sim, ela vai se tornar um vilão, né? E o bacon, pode? Junto com a pipoca? Também não, né? Também tudo é variável, né? Se a pessoa estiver dentro de uma alimentação saudável e aquilo não for uma rotina, eu acho que até pode. Eu acho que esse negócio muito radical, extremo, é muito ruim. Você também, até desculpa eu estar te falando isso, pode, não pode, que a questão não é isso. Poder ou não poder, gente. Por favor, são as minhas perguntas, porque eu não entendo nada de nutrição. Mas eu acho que não é isso a vida, né? Não poder e poder. A questão é o que você falou. Depende de da cada situação, de quem, se ela tem algum problema com alguma doença, por exemplo, que ela não pode mesmo, né? Mas eu acho que a gente não pode classificar os alimentos como bons e ruins. E eu acho que esse terrorismo nutricional vem gerando muito essa questão de transtorno alimentar também, das pessoas têm medo. Então, você vai colocar um carboidrato na dieta, a pessoa, nossa, mas eu vou engordar com esse carboidrato. Não é assim. A gente precisa do carboidrato também. Inclusive, se a gente tira muito carboidrato da dieta, principalmente pessoas que têm problema de dormir, ela vai ter mais problema para dormir. E talvez um carboidrato, lógico, um carboidrato adequado ali naquele momento, ela vai ajudar até a melhorar o sono. Ô Ju, nossa, antes que eu esqueça de fazer essa pergunta aqui, a Ibanir, eu não sei se ela entrou agora, aí eu queria que se você puder repetir, por gentileza, porque eu acho que você já falou isso, sobre chás para ajudar aí na ansiedade. Sim. E aí, talvez ela pegou quando você já tinha falado, por favor. Tá. O chá de melissa, tá? O chá de camomila, o capim-santo, gengibre e canela, tá? Dá pra combinar anis estrelado também, tá? E tem alguns manipulados, né? Que a gente costuma, dependendo, lógico, isso é com orientação do profissional, né? A gente pode estar fazendo a manipulação de serotonina, do 5-HTP, para ajudar na ansiedade, né? E a fitoterapia, Em cápsula? Em cápsula. Então, a gente precisa ver em contexto geral, né? Se a pessoa pode, o que ela toma, em quantidades. Porque, às vezes, por exemplo, uma passiflora, para uma pessoa que nunca tomou, ela pode ficar sedada. Tá? Então, a gente tem que saber as quantidades certinhas, individualizado. Mas tem gente que não consegue tomar chá. Então, aí a gente usa a fitoterapia também como uma estratégia para ajudar nos sintomas de ansiedade. Eu tenho uma paciente que ela é muito ansiosa, mesmo incluindo um chocolatinho meio amargo, chás ela não consome, então a gente entrou com manipulação e ela está conseguindo melhorar essa ansiedade, está dormindo melhor. Falei da importância da atividade física, porque ela é muito importante. Yoga, né? Também tem gente que procura, né, algumas o yoga, meditação para ajudar nessa questão da ansiedade. Tá? Ô Ju, daqui a pouco a gente tem que encerrar, você viu como passa rápido? Passa muito rápido. Eu tenho 1000 perguntas ainda para fazer, tá, louco? Vai ter que voltar. Mas eu queria que você falasse para todo mundo que está ouvindo, óbvio, a ansiedade. Eu falo porque eu tô vendo que, né, o que está acontecendo com algumas pessoas, falo por mim também, leva você a ver alguém, por exemplo, influenciadores. Eu tô fazendo a dieta X, as pessoas vão lá e faz. Eu vi no YouTube a dieta Y, vai lá e faz. Óbvio, eu não sou profissional para falar isso, mas como eu acredito que tudo na vida deve ser individualizado, porque somos
únicos, Sim. eu tenho um pouco de medo. Porque, assim, eu vejo pessoas, né, próximas a mim. Eu tô fazendo essa intermitente ou zero... Dieta da proteína. Ou da cetogênica, ou low carb. Então, assim, óbvio, eu jamais vou falar nada, porque não me compete a vida de cada um. Mas como você é da área, eu acho que você tem autoridade muito maior para falar isso. Então, assim, só uma orientação para a gente finalizar, uma conscientização que essa ansiedade, com certeza, também está colaborando a isso. Sim, sim. Né? Essa questão dos padrões de beleza, né, é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. E você vê que mudou muito. Antigamente, as pessoas tinham aquele padrão de beleza muito magro. Agora está se mudando bastante. Ainda mais eu que trabalho em academia. Agora as pessoas estão em busca de algo, de um corpo musculoso, um corpo mais marombado. Então, elas às vezes acabam apelando para coisas muito radicais ou a qualquer custo para ter aquele corpo. E eu falo, tem a questão da saúde também, né? E a vida dessas pessoas, elas são bem diferentes da nossa rotina. Então, às vezes a pessoa vai lá, eu quero ter o corpo de fulano. Eu falo assim, mas cada pessoa é individual. Você pode ter que ver genética, né? Que nem todo mundo consegue ter aquele corpo por questão de genética, hábitos de vida. Mesmo mudando a alimentação, eu acho que é uma coisa que você tem que ter a sua alimentação diferente da outra pessoa. Nem todo mundo vai conseguir fazer uma dieta igual aquela pessoa que você está seguindo. Eu acho que tem que ser uma coisa única e individual, né? Então, procurar tomar muita atenção com relação a essas coisas que vêm muito na mídia. Então, às vezes, a gente vem seguindo dieta que uma pessoa está fazendo, ou fulano está fazendo, ou procurar até a parte estética. Até falo, tudo é um conjunto. Só a estética sozinha não vai resolver esses problemas. Então, você tem que mudar seu estilo de vida, procurar fazer uma atividade física, melhorar a sua alimentação, fazer a parte estética. Lógico que um conjunto de tudo isso, você vai ter resultados excelentes. E aceitar seu corpo, porque cada um tem seu biotipo e a sua genética. Existe alguns tipos de biotipo de corpo. Sim. Que você tem que entender qual é o seu e aceitar. Que uma Gisele Bündchen não vai rolar, não é isso? Sim, é a mesma coisa que uma pessoa que quer ficar grande, fala, mas por mais que você tome suplemento, faça alimentação certinha, male bastante, você não vai ter esse corpo, você não tem genética para isso. O seu biotipo, a gente já tá vendo, seu biotipo não funciona assim, então tem que se aceitar. Como é que é aquela frase? Vamos olhar cada um para si? Sim. Não é? Sim, acho que tem muito isso, né? Isso. E parar de ver só o que as pessoas... Porque hoje em dia a gente tá muito preocupado com o que as pessoas veem na mídia, o que você postou lá no Instagram, você fica mais preocupado com o que o outro acha do que você mesmo acha, né? Então, se procurar fazer as coisas por você. Então, você vai procurar mudar a alimentação porque você quer. Não porque alguém está falando que você precisa mudar a alimentação, porque alguém falou que você precisa emagrecer. Faça por você. Sim. Goste, se ame, se cuide, que eu acho que isso é fundamental antes de qualquer passo aí. Tá? Lindo. Eu queria muito finalizar falando sobre isso, porque é uma questão que está muito evidenciada mesmo. Todo mundo está passando por isso. Tem algum momento que você olha e fala, nossa, o que será que ela fez? Vou tentar. Quem nunca? Eu acho que muitas pessoas que estão me ouvindo já fez isso. Vou tomar aquele chá. Eu sou uma pessoa, assim, na naturopatia eu tive um módulo bem básico de fitoterapia. E por que às vezes eu tenho até receio de falar de chás? Esses que você falou são chás bem pontuais que, dependendo do quadro da pessoa, obviamente, não fazem mal. Mas existem chás, gente, que são tóxicos. Sim. E tem pessoas que vê tal chá na internet que emagrece e vai e toma. Vai acumular aquela toxicidade naquele rim. Então, assim, é muito complexo no fim. Por isso, eu tenho que finalizar, mas eu quero deixar isso aqui no programa, gente. Procure um profissional. Você quer mudar seu estilo de alimentação? Procure um nutricionista, não é? Que ele vai ver o que é melhor para você, né? Qual o melhor momento, o que deve ser ingerido, se faz bem para você, se não faz bem para você, né? Então, na consulta eu costumo falar que a primeira consulta, pelo menos, a gente faz uma investigação. Então, não venha com pressa, traga seus exames, fala um pouquinho da sua rotina. Eu tô ali para escutar. E, às vezes, eu pego um paciente, eu escuto mais do que ele vem falar da alimentação. Então, às vezes, é importante entender o que ele tá passando, para você poder saber ajudar ele também. Então, nosso papel aqui é ajudar,
também a pessoa, né? Então a gente, é lógico que a gente quer fazer tudo perfeito, nem sempre vai sair de acordo como a gente quer, o primeiro cardápio, a primeira, né, plano alimentar. Então eu acho que tem que ser uma coisa que a gente tem que individualizar para cada pessoa, tá? Ju, eu quero muito agradecer sua presença e quero de novo aqui parabenizar a sua profissão. Parabéns a todos os nutricionistas, falei certo? Sim, nutricionistas. Então, parabéns, que você continue aí trazendo essa conscientização para cada paciente que te procure, que você leve aí essa verdade, esse amor pela alimentação, não, né, a rejeição pela alimentação, viu? Muito obrigada, parabéns, que você tenha um dia incrível, viu? Obrigada e quero agradecer novamente o convite, né? O seu convite. Lógico, estarei aqui mais vezes para falar outros assuntos, tá? Agradecer ao pessoal da rádio. E espero poder ter contribuído, né? Porque eu acho esse assunto um assunto que foi tão falado ultimamente, da questão da ansiedade, principalmente nesse momento, né? E a alimentação, ela tem muita influência sobre várias coisas, não só sobre a ansiedade. Existem diversos temas que a gente pode vir aqui falar, queda de cabelo, estresse, tem alguns alimentos que pioram o estresse, então tem várias coisas que a gente pode estar vindo aí falar, né, e discutir novamente, tá? Muito obrigada, realmente é amplo. Pautas não vai faltar, não é? Sim, claro, eu que agradeço. Obrigada, viu? Então, estamos encerrando mais um programa Guardiã Health, saúde, beleza e bem-estar. Estamos aí, continuaremos, na verdade, ao vivo, tá? Via site www.aguardiandanoticia.com.br, Facebook, você vê toda a programação via vídeo. Baixe também o nosso app pelo Android e pelo iOS e tenha sempre aí na sua mão. E você pode também ouvir via Bluetooth, é só entrar no site também e conectar no seu carro. Então é música e informação na palma da sua mão. Que todos tenham um dia abençoado e segunda-feira às 10 horas estarei aqui novamente. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau. Gente, uma correção. Eu esqueci de falar onde você encontra a Juliana Bueno. Me perdoe. Por gentileza, pode passar todos os contatos aí que acham você. Tá. Quem quiser marcar alguma consulta ou fazer alguma pergunta ou tem dúvidas com relação a como que funciona o meu atendimento, pode procurar no Instagram, Juliana Bueno Nutricionista, tá? Ou pelo meu e-mail, julianabs.nutri@gmail.com ou pelo WhatsApp 975353278. Obrigada, querida. Gente, mil desculpa. Então, por favor, procurem dúvidas, orientação, agendamento de consulta, procure a Juliana Bueno. Então é isso. Tchau, tchau. Obrigada. Minuto Health Saúde. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos.